No mundo de Naruto, nem todo poder é conquistado com treino, disciplina ou talento comum. Tem habilidades que nascem com você, tá no sangue, tá no DNA, e essas habilidades são chamadas normalmente de Kekkei-genkais, sendo basicamente habilidades hereditárias que surgem a partir da combinação de duas naturezas de chakra, como por exemplo fogo e terra que gera lava. Normalmente as Kekkei-genkais são passadas de forma sanguíneas através de clãs, porém também podem ser conquistadas através de experimentos genéticos, como por exemplo Madara, que obteve a Kekkei-genkai do estilo Madeira através de experiências com células de Hashirama. Vale citar que os doujutsus também são Kekkei-genkais, porém nesse vídeo trataremos apenas de Kekkei-genkais elementais, ou seja, a junção de naturezas de chakra que forma uma natureza totalmente nova. Então, eu gostaria de pedir pra você já deixar aí o seu like, porque hoje eu separei aqui pra vocês todas as Kekkei-genkais de Naruto, e como bônus no final eu vou falar também todas as Kekkei-toutas, que são basicamente a junção de 3 elementos de natureza, e também as Kekkei-moura, que é tipo Kekkei-genkai, só que de Otsutsuki, beleza? Então sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Estilo Gelo. A Kekkei-genkai do estilo gelo nasce da combinação entre o estilo água e também o estilo vento, permitindo assim com que o ninja crie instantaneamente gelo e também possa moldar esse gelo em praticamente qualquer coisa, como por exemplo arma, parede de gelo, prisões de gelo e até mesmo um campo inteiro controlado através desse poder. O nome mais marcante que foi dono dessa Kekkei-genkai é basicamente o Haku, um prodígio da névoa que dominava o Ioton ainda quando criança. A técnica mais icônica é basicamente o espelho demoníaco de gelo, onde o ninja cria uma cúpula onde o usuário se move em alta velocidade entre reflexos, atacando de diferentes ângulos, onde o inimigo tenta acompanhar, mas não consegue sobrepor essas paredes congeladas. O Ioton tem um detalhe que deixa ele ainda mais perigoso, pois esse gelo pode mudar de função durante a luta. Em um momento, ele pode ser usado para se defender, em outro momento, ele pode ser usado para atacar. E é por esse motivo que a Kekkei-genkai do estilo gelo, além de ser uma das mais raras do mundo ninja, até porque só a mãe e também o próprio Haku que demonstrou o uso dessa Kekkei-genkai, mas também uma das técnicas mais versáteis e letais do campo de batalhas. Inclusive, uma das Kekkei-genkais favoritas para muitos. Falando agora do que pra muitos é a Kekkei-genkai mais poderosa de todo mundo ninja, temos aqui o estilo Madeira, o Mokuton. O estilo Madeira é uma das Kekkei-genkais mais lendárias e respeitadas de todo o universo de Naruto. Resultado da fusão entre o estilo Terra e o estilo Água, o estilo Madeira permite com que o ninja possa criar árvores, raízes, florestas gigantescas e estruturas vivas capazes de alterar completamente o campo de batalhas. Embora tivesse existido vários usuários dessa Kekkei-genkai durante o anime, todos eles foram usuários através de intervenções genéticas, até porque o maior e principal usuário dessa Kekkei-genkai do Mokuton, que já nasceu com esse poder, é Hashirama Senju, o primeiro Hokage. E no uso de Hashirama Senju, que já tinha quantidades de chakra imensa, essa técnica chegou a mostrar proporções gigantescas, até porque com esse poder, o ninja pode prender, sufocar, derrotar defesas, criar barreiras, mudar o terreno por completo e até mesmo ainda tem o poder de suprimir chakra. Como podemos ver que o Hashirama utiliza essa técnica de supressão de chakra em seu Mokuton no seu dragão de madeira. E é exatamente por esse motivo que Hashirama conseguiu controlar e capturar não só a raposa de 9 caudas, mas também todas as outras bijus, até porque o Mokuton é muito letal para com criaturas gigantescas. E é exatamente por isso que depois de Hashirama Senju, vários outros ninjas obteram a Kekkei-genkai do Mokuton, utilizando experiências com seu DNA, como por exemplo o próprio Danzo Shimura, o Obito, o Madara e também o Yamato, que é um grande usuário de Mokuton, porém em nível bem menor comparado ao do Hashirama. E é por isso que essa Kekkei-genkai está entre não só as mais fortes, mas também as mais importantes do mundo ninja. Estilo magnetismo.
O estilo magnetismo permite manipular forças magnéticas e materiais ricos em metal, incluindo areias especiais, como é o caso do quarto Kazekage, que manipula areia de ouro, e também partículas metálicas, como por exemplo o terceiro Kazekage, que manipula areia de ferro. E essa é uma Kekkei Genkai perfeita para quem quer controlar a luta sem nem precisar se mexer. Até porque o maior símbolo desse poder é o terceiro Kazekage, famoso por controlar ali a sua areia de ferro, sendo esse um recurso tão letal que virou referência máxima de poder dentro da Vila da Areia. Com o magnetismo, você também pode prender os seus adversários, puxá-los, esmagá-los e criar armas gigantescas e extremamente poderosas para poder derrotar o seu inimigo, sem tirar que com essa areia magnética, a defesa do usuário fica extremamente mais forte. E o mais legal disso tudo é que, embora na Vila da Areia tenhamos conhecido alguns ninjas que dominam o estilo magnetismo, como por exemplo o terceiro e o quarto Kazekage, sem tirar que em Boruto também vimos o Shink, filho adotivo do Gaara, que também é muito bom que essa Kekkei Genkai, vale citar que o Gaara também é dono desse tipo de poder, da Kekkei Genkai do estilo magnetismo. Porém, é muito, mas muito raro ver ele usando essa técnica, até porque teorias apontam que ele usa esse jutsu como basicamente um trunfo na manga que nunca foi necessário ter sido mostrado. Agora falaremos aqui de uma Kekkei Genkai que não é canônica, mas deveria ser porque é tão boa quanto qualquer outra Kekkei Genkai canônica. E eu tô falando do estilo cristal. O estilo cristal é uma das Kekkei Genkais mais raras e subestimadas de toda a obra. Ela basicamente permite cristalizar material vivo e não vivo, criando assim estruturas muito resistentes de cristal. E esse detalhe muda tudo, porque não é um cristal comum, é um cristal rosa e muito interessante que foi usado pela Guren para poder se defender e também atacar no campo de batalhas. A usuária mais conhecida, como eu disse, é a Guren, que aparece no Arco do Três Caudas, onde o cristal da Guren pode formar tanto lâminas quanto escudos, podendo assim causar um verdadeiro terror no campo de batalhas e mostrar o poder de imobilizar, selar, ataques a longas distâncias, limitar movimentos e, dependendo da situação, pode até dominar toda uma área, assim como vimos a Guren fazer, criando até mesmo um dragão de cristal. O cristal também tem um lado visual que engana. Ele até parece bonito, porém é muito cruel. Porque quando você cristaliza o seu adversário, assim como o Guren fez com a Hinata, você não dá espaço para ele trocar porrada, porque ele vai estar basicamente cristalizado dentro de um esquife. Você corta o combate pela raiz e numa guerra isso é extremamente valioso. Estilo tempestade. Bom, vale citar que nem toda Kekkei Genkai é formada literalmente por dois elementos de natureza. Algumas vêm do nada mesmo e não tem explicação. Porém, essa aqui é formada, já que o estilo tempestade nasce da fusão do estilo relâmpago e também do estilo água, criando uma forma avançada de eletricidade fluida. É como um Raiton que deixa de ser descarga elétrica para virar um feixe de luz controlado como uma espécie de míssil teleguiado. E assim, você tem um poder que tem a velocidade e o dano de um raio, porém a fluidez da água. O usuário mais conhecido desse poder é o Darui, braço direito do quarto Raikage, e aprendeu a utilizar essa técnica com o terceiro Raikage, onde o diferencial dessa Kekkei Genkai é a forma como ela pressiona o seu alvo, já que não é um ataque rápido que passa e acabou. Seus feixes de luz podem se manter perseguindo o adversário por longos períodos, e assim cortar o espaço e punir qualquer erro de movimentação. Isso faz com que o estilo tempestade passe a ser uma Kekkei Genkai muito versátil, ótima para médio e longo alcance e ótima para abrir a defesa e um excelente impeditivo para que o ninja escape ou se esquive dos seus ataques, onde assim o ninja Darui mostrou um ótimo controle desse poder. Estilo calor. Sendo essa uma Kekkei Genkai muito interessante que junta o estilo fogo com o estilo vento, o estilo calor é uma Kekkei Genkai que não brinca. Ela concentra calor a níveis extremos e transforma isso em um ataque direto e mortal em zona, onde a usuária mais famosa dessa Kekkei Genkai é basicamente a Jounin Pakura, da Vila da Areia.
A ideia dessa Kekkei é bem simples, porém assustadora. Esferas de calor tão intensas que evaporam toda a água do corpo do seu alvo em instantes. E quando isso acontece, não importa a armadura, não importa a coragem e nem a resistência do usuário. Quando a Kekkei do estilo calor começa a dominar o campo de batalhas, o dano é irreversível. Inclusive, Pakura, quando volta a Komedo Tensei, derrota alguns ninjas de forma bem interessante, utilizando esse poder rápido e brutal. E o que torna essa Kekkei ainda mais perigosa é que ela não é um fogo comum que você pode ver em técnicas do estilo Katon. É calor concentrado, ou seja, uma sentença de morte rápida, pois antes mesmo que a Pakura chegue no campo de batalhas, o calor que essa Kekkei emite já vai ressecando tudo até ela encontrar o seu alvo, que já vai estar morto dependendo das circunstâncias. Falando agora de mais uma Kekkei que não é a junção de dois elementos, mas na real é a junção de um elemento só, que é basicamente fogo com fogo, tornando um fogo muito quente, temos aqui o estilo chama. Bom, o estilo chama é basicamente um poder de chamas negras que aparece através do Amaterasu. E aqui, a parada importante é que não é basicamente o estilo fogo convencional. O estilo chama é tratado como uma Kekkei rara ligada a chamas especiais com propriedades diferentes do fogo comum. O Katon tradicional pode ser apagado ou até mesmo defendido. Já o estilo chama carrega a ideia de um fogo um tanto quanto persistente, mais denso e com a capacidade de manter dano por longos períodos, criando assim uma pressão constante no campo de batalhas. É aquele tipo de habilidade que transforma toda a arena numa zona proibida, pois o estilo chama é basicamente chamas pretas que não se apagam e são quase impossíveis de ser defendida se você não tiver no mínimo o poder de absorver ninjutsu. Isso muda o jogo porque o usuário não precisa acertar o golpe perfeito. Ele precisa só dominar o ritmo da luta e conseguir acertar as chamas do Amaterasu em seu adversário, que depois de acertada, não tem mais como voltar. O ninja vai queimar até morrer, até porque essas chamas demoram dias para ser apagada e o seu nível de temperatura é basicamente incalculável. Estilo de solução. O estilo de solução é uma Kekkei avançada de natureza de chakra desconhecida que permite com que o usuário produza uma espécie de líquido ácido extremamente forte. O portador do estilo de solução é capaz de converter o seu chakra em seu interior em uma substância viscosa e altamente corrosiva expelida de sua boca. Ela é extremamente corrosiva e capaz de derreter praticamente tudo que entra em contato, podendo dissolver carne, ossos e até mesmo metal. E por possuir propriedades explosivas, o ácido pode causar danos quando exposto a altas temperaturas, de modo com que técnicas do estilo fogo podem auxiliar a esse poder ficar muito mais forte. Assim como vimos, não só a Meiterumi utilizando durante a Quarta Grande Guerra Ninja esse poder, mas em Boruto, o Boro também conseguia utilizar essa poderosa Kekkei. Raiton no shunshin ni Ryoton no Kekkei Genkai ka. Tokenikui otoko wa suki nanda. E antes da próxima Kekkei, eu tenho aqui pra vocês um poder bem interessante que não é Kekkei, mas é extremamente útil, galera. E eu tô falando da sua segurança online. Até porque muita gente sabe que hoje em dia aí, a maior parte desses tipos de golpes, vazamento de senha, vazamento de dados, essas coisas desse tipo, normalmente acontecem aqui pela internet. Porém, a solução para sua segurança online, galera, tá na Kaspersky. A Kaspersky vai proteger todas as suas contas, todos os seus dados, suas contas de banco, suas redes sociais e etc. E oferecer vários tipos de benefício bem interessante para sua segurança online, como por exemplo, proteção contra vírus e malware. Ela vai te oferecer também bloqueio de golpes e links falsos, ou seja, você vai comprar alguma coisa pela internet, a Kaspersky vai rastrear para ver se aquela compra é de fato segura. Ela vai te oferecer também segurança
extra para suas senhas e contas, isso é muito importante, e defesa contra invasões e ataques, tanto no seu PC quanto no seu celular. O melhor de tudo é que a Kaspersky está com 50% de desconto no site todo, e com o cupom RADARANIME você vai ter mais 30% de desconto aí para adquirir todo esse pacote de segurança online completo, ok, galera? Então é só escanear o QR Code que vai estar aqui na sua tela. Tá aqui ou tá aqui, eu não sei se tá aqui. Enfim, e também cola lá no link que tá na descrição para adquirir a Kaspersky com esse ótimo desconto e também ter essa ótima segurança online. Estilo ebulição. Sendo essa mais uma técnica que Meiterumi se mostrou como dona, o estilo ebulição é uma Kekkei de natureza avançada composta pela junção do estilo fogo e também do estilo água. E sendo basicamente uma espécie de vapor corrosivo, o estilo ebulição da Meiterumi de Kirigakuri assume a forma de um poderoso vapor que sai de sua boca e tem a capacidade de corroer qualquer coisa no campo de batalhas, até mesmo as costelas do Susanoo do Sasuke, que tentou se defender desse estilo vapor utilizando o seu Susanoo, mas não conseguiu. Quando usada pela Biju Kokuo e também pelo seu Jinchuriki Han, sem tirar que Naruto Uzumaki também herdou esse poder quando entrou no modo Rikudou, o estilo ebulição é usado para aumentar a temperatura do chakra ao ponto de entrar em ebulição. E nessa versão, o vapor é lançado e usado como forma de propulsão, aumentando a potência e velocidade do taijutsu, assim como vimos Han utilizando para aumentar a sua velocidade no campo de batalhas e o poder dos seus ataques, e como vimos Naruto Uzumaki utilizando esse poder para sair de uma espécie de prisão que a Kaguya colocou ele. Futton Komu no Jutsu. E antes de falarmos da próxima Kekkei, eu queria só pedir pra você deixar o like, hein? É só um likezinho, ajuda bastante a trazer mais engajamento aqui pro canal, pro conteúdo. Então, só tacar o dedão no like e já confere se você não é inscrito e já se inscreva pra fechar o combo completo, ok? Seu like ajuda bastante, deixa o like aí pra fortalecer. Continuando aqui o nosso vídeo, a próxima Kekkei é basicamente o estilo explosão. O estilo explosão basicamente transforma chakra em detonações controladas. E aqui é importante entender, não é só jogar a bomba, é moldar a explosão como uma ferramenta. O rosto mais famoso dono dessa Kekkei é basicamente o Deidara, que tratava explosões como arte. Mas o diferencial da Kekkei do estilo explosão é basicamente o fato de que ela está no controle, tamanho, tempo e distância da formação dessa bomba. Tudo isso pode variar para a explosão ser um tanto quanto mais eficaz, permitindo assim com que Deidara utilizasse esse poder do estilo explosão para moldar as suas criaturas de argila e utilizar essa Kekkei para explodir essas criaturas, assim como ele fez diversas vezes no anime e mostrou vários tipos de bombas, seja microscópicas como também gigantescas com o poder de destruir uma vila inteira. Tudo isso através de apenas um Katse, que é basicamente o termo que ele usa para ativar os detonadores dessa explosão. Mas vale citar que o Deidara não é o único dono do estilo explosão não, viu? Porque também tem mais um ninja dono dessa técnica chamado Gari, que diferente do Deidara que utilizava a Kekkei do estilo explosão para explodir as suas argilas explosivas, o Gari tinha um poder de explosão com apenas um toque. Sendo assim, Gari era extremamente letal no seu taijutsu, até porque ele poderia explodir tudo que tocasse, no melhor estilo Gambit dos X-Men. Super Front da! Estilo fusão, também conhecido como estilo lava. O estilo lava é uma Kekkei de natureza avançada de chakra que combina o estilo fogo com o estilo terra para manipular materiais derretidos ou composições de combustão. Kunoichi como Meiterumi, que inclusive tem múltiplas Kekkei, já mostrou utilizar o estilo lava para poder cuspir grandes quantidades de lava de sua boca e assim não só atacar, mas também moldar o campo de batalhas com essa lava, até porque depois que ela seca, vira uma espécie de pedra bem rígida. Porém, existem mais alguns ninjas que usam esse estilo fusão, que é a junção do estilo terra com o estilo fogo, para fazer alguns outros elementos, pois tem a versão lava, que como eu disse foi usada pela Mei, mas
mas também é usada pelo Jinchuriki do 4 caudas, o Roshi, que basicamente consegue cuspir, não lava, mas uma espécie de magma de sua boca, e também consegue entrar nesse modo lava para poder ficar extremamente poderoso e quente e letal como um vulcão. Tem também nesse estilo fusão a versão Podcal, que sendo utilizada pela Kurutsuchi, essa versão permite com que o ninja produza uma espécie de Podcal, sendo essa uma substância que se solidifica rapidamente quando usada em conjunto com o estilo água, muito boa para prender os inimigos. O ninja Dodai, da Vila da Nuvem, também é dono do estilo fusão, porém ele utiliza esse poder em formato do estilo borracha, sendo essa uma versão do estilo fusão que vem de Kumogakure e permite com que o ninja possa gerar uma substância nuclear que atua como isolante elétrico, sendo assim muito eficiente contra ninjas do estilo raio, já que portadores dessa Kekkeikai normalmente têm cargos de grande importância na vila, como é o caso do próprio Dodai, que costumava não só lutar em nome da vila, mas também treinar junto com os Haikages, que eram especialistas em estilo raio, ou seja, Dodai era uma espécie de counter. A versão de cinzas dessa técnica é uma versão ainda mais poderosa, utilizada pela Kurutsuchi já recentemente em Boruto, onde aqui a Kunoichi pode gerar uma substância que pode ser expelida por sua boca e envolver seus alvos, prendendo eles de forma instantânea, tanto que ela com essa técnica conseguiu prender até mesmo um Otsutsuki. Agora chegou a vez de falarmos de uma Kekkeikai bem polêmica, e eu tô falando do estilo tufão. Brincadeira, não é esse tufão não, agora vai sério, estilo tufão. O estilo tufão é uma Kekkeikai de natureza avançada composta por técnicas que envolvem o uso extremo do estilo vento. Essa é uma natureza utilizada para criar tempestade, furacões e tufões que devastam tudo o que há em volta, capaz até mesmo de destruir ilhas inteiras com as suas poderosas rajadas de vento, onde vimos essa técnica ser utilizada por ninjas como o Fushin, que chegou até mesmo a bater de frente contra Sasuke e o seu Susanoo, porém não conseguiu derrotá-lo. Mesmo assim, mostrou um nível de poder bem interessante. Técnica de oxidação corporal, também conhecida como estilo fumaça. A técnica do estilo fumaça é uma Kekkeikai lançada no clã Ibiro, que permite com que o ninja basicamente transforme os seus corpos em partículas ou totalmente em fumaça. Enquanto eles estão na sua forma de fumaça, o usuário se torna invulnerável a ataques físicos, podendo utilizar essa característica de combate não só para se defender, mas também para atacar e sufocar os seus adversários no campo de batalhas. Além disso, essa técnica ainda é capaz de interagir com objetos físicos quando necessário. Nessa forma, o usuário também pode adentrar o corpo de outra pessoa por meio de suas narinas ou bocas, fazendo com que essa técnica seja extremamente letal e muito boa de forma furtiva. Porém, essa técnica aqui do estilo fumaça é uma das Kekkeikais que tem uma das maiores desvantagens de todo mundo ninja. Até porque, inicialmente, os membros desse clã não possuíam controle total sobre suas habilidades, podendo assim se transformar em fumaça de forma involuntária, onde essa debilidade era extremamente arriscada, porque o maior inimigo dessa transformação de fumaça é basicamente ventos fortes, que podem dissipar essa fumaça e simplesmente matar o usuário. Danzou-sama no shōjō ga arimasu. Kekkeikai do clã Kurama. A Kekkeikai do clã Kurama é uma das habilidades mais únicas porque ela não nasce de um elemento de natureza, nasce simplesmente da mente, até porque essa habilidade permite transformar genjutsus em realidade física, fazendo ilusões causarem dano real ao corpo e ao ambiente. Sendo assim, esse poder quebra a regra básica do mundo ninja. Normalmente, genjutsu é percepção, ou seja, é uma ilusão que acontece na sua mente. Porém, os melhores usuários dessa Kekkeikai dentro do clã Kurama pode basicamente fazer essas ilusões virar realidade, assim como vimos no anime.
O ponto central é basicamente o controle emocional, porque quando a mente cria a realidade, qualquer instabilidade vira ameaça. Se o usuário perde o equilíbrio, as próprias criações podem se tornar um pesadelo. E aí, não é o inimigo que te derruba, mas sim você mesmo. Ou seja, essa habilidade aqui é uma das únicas Kekkei Genkais que envolve Genjutsu, e ela é bem interessante e única. Se você não assistiu o filler do clã Kurama, assiste que é bem legal e tem destaque pra Kurenai, é válido. Shikotsu Miyako. O Shikotsu Miyako é certamente uma das Kekkei Genkais mais brutais. Sendo uma Kekkei Genkai corporal presente no clã Kaguya, que permite com que o usuário basicamente controle totalmente a propriedade estrutural dos seus ossos, com o controle total de suas capacidades ósseas, aqui o ninja pode moldar os seus ossos como armas, armaduras, lâminas, lanças e até mesmo projéteis, além de regenerar conforme necessário. O maior símbolo do uso dessa Kekkei Genkai, é claro, é o Kimimaro, do clã Kaguya, que mesmo gravemente doente, mostrou o quão absurdo era esse poder, já que ele se mostrou sendo capaz de lutar não só contra o Rock Lee, mas também contra o Naruto e contra o Gaara. E olha, ele conseguiu bater de frente contra todos, até porque suas habilidades com os seus ossos fazia dele um ninja extremamente letal, tanto de média, longa quanto curta distância, pois os seus ossos poderiam ser muito bem efetivos no seu taijutsu, mas também em ataques à distância, podendo atirar projéteis desses ossos. Sem tirar que Kimimaro, por ser dono de uma marca da maldição, mostrou que essa Kekkei Genkai poderia deixar ele muito mais forte caso o poder da sua marca avançasse, onde ele foi um dos únicos ninjas que conseguiu resistir a um caixão de areia do Gaara. Até porque o caixão de areia quebra todos os ossos, mas não os ossos do Kimimaro. É hora de você ficar esperto. Eu pareço estúpido pra você? Ah! Ah! Está surpreso, não é? Você está olhando para meu Kekkei Genkai. Golpe dos Gêmeos Demoníacos. O golpe dos Gêmeos Demoníacos é mais uma Kekkei Genkai muito interessante que envolve modificações corporais, e nesse caso é uma Kekkei Genkai única dos irmãos Sakon e Ukon. Essa técnica basicamente dá a eles a capacidade única de dividir seus corpos em um nível molecular. Sendo assim, os dois irmãos gêmeos costumam usar essa habilidade para compartilhar o mesmo corpo ao mesmo tempo, mas também podem usá-la para se fundir com corpos de outros ninjas e destruir as células do hospedeiro por dentro. Quando Sakon precisar de ajuda, Ukon pode trazer para fora algumas partes do seu corpo para auxiliar seu irmão, não só bloqueando ataques, como também realizando ataques físicos, já que os braços e as pernas de Ukon podem surgir a partir do próprio corpo do Sakon, aumentando a força e a quantidade de ataques físicos que eles podem conceber no campo de batalhas. Se necessário, Ukon pode se destacar do corpo de Sakon, de modo que os dois podem atacar de forma independente e também de forma simultânea. E embora isso possa ser usado como uma arma muito eficaz de duplo ataque, Ukon não é muito usado para deixar o corpo de Sakon, pois fica muito mais fraco quando ele faz isso. Porém, quando os dois estão no mesmo corpo, essa é uma Kekkei Genkai que se mostra muito eficaz e única, já que ela não envolve elementos de natureza. Meu irmão e eu nos damos muito bem. Ele pode empurrar braços, pernas e cabeça para fora de qualquer lugar do meu corpo, para atacar ou defender. Ráfaga de múltiplas pernas! E falando rapidinho sobre o que é a Kekkei Tota e também a Kekkei Moura, bom, começando com Kekkei Tota se constitui basicamente da mesma forma que é uma Kekkei Genkai, conjunção de elementos. Porém, enquanto a Kekkei Genkai é a junção de 2 elementos, a Kekkei Tota é a junção de 3 elementos, onde o exemplo mais conhecido e único é basicamente o estilo partícula, o estilo poeira. Pois sendo esse o ninjutsu mostrado tanto pelo Mu como também pelo Onoki, o estilo partícula é a natureza avançada de Kekkei Tota, que é criado através do uso simultâneo das específicas naturezas de chakra, sendo estilo terra, vento e fogo, onde a junção desses elementos inicialmente forma um cubo ou cone que vai crescendo conforme o controle de chakra do usuário. E a partir daí, com essa técnica liberada, a forma se expande e envolve todo o alvo,
onde essa natureza permite que o usuário manipule as moléculas, dando a ele a capacidade de desintegrar qualquer coisa ao nível molecular dentro dos limites do jutsu. Genkai Hakuri no Jutsu! Shinton Genkai Hakuri no Jutsu! Já falando da Kekemoura, bom, a Kekemoura é uma classificação avançada de jutsus únicos da Kaguya Otsutsuki e da sua linhagem Otsutsuki. Ou seja, é basicamente um Akeki Genkai de Otsutsuki, que apesar de poucas informações, é conhecido que esse tipo de jutsu utiliza uma quantidade de chakra abundante e precisa de um controle dessa energia extremamente refinado. Além disso, tem também uma grande discrepância no nível de poder de uma Kekemoura para uma Kekkei Genkai, como, por exemplo, as esferas do caminho da verdade, que são definições de Kekemoura pelo poder da combinação de todos os elementos de natureza, sem tirar que qualquer técnica originária de um Otsutsuki também é tida como Kekemoura, embora a sua origem de fato seja desconhecida. Tomogoroshi no Haikotsu! お前だけが頼りだ、Sakura. E eu gostaria de saber, galera, tem alguma Kekkei Genkai elemental ou de transformação de corpo, sem ser doujutsu, que ficou faltando aqui nessa lista? Deixa aí nos comentários, eu acho que não tá faltando nenhuma, mas vocês sempre encontram alguma coisa, então comenta aí. Não se esqueça também de comentar qual que é a sua Kekkei Genkai favorita. Pra mim, a mais legal de todas é o estilo lava, mas o estilo gelo e o magnetismo também é muito maneiro. Comenta aí as suas 3 Kekkei Genkais favoritas, porque eu sei que tem muitas. Também não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Olha, o like ajuda muito, então deixa o like aí e também se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui eu vou deixar um vídeo que eu tenho sobre doujutsu para não ficar de fora, certo? Então confira lá e confira também os nossos outros conteúdos ativando o sininho e ficando por dentro de tudo, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima e fui!